em relação a alguém ou a algo. Primeira coisa que você precisa saber nessa noite, irmão. Tristeza é um sentimento humano. Amém? E muitas vezes nós queremos ser como Deus e não admitimos as nossas tristezas. Fugimos das tristezas. Se alguém nos ofende, não nos ofendeu. Se alguém nos machucou, não nos machucou. E começamos a querer ser como Deus e se nos mostrar mais fortes do que verdadeiramente somos. Mas nessa noite é preciso estar quebrantado diante de Deus e dizer que nós somos humanos. É preciso você reconhecer que você é humano e que você se entristece, que você fica magoado, que você é ferido, que pessoas te ofenderam, que você passou por situações que feriram o seu coração. Porque tristeza é um sentimento humano. E nós somos humanos. E precisamos reconhecer que somos feridos. Ficamos tristes, choramos e precisamos de Deus. Precisamos perdoar e precisamos ser perdoados. Isso é uma atitude nobre que os homens não estão mais acostumados a fazer e não estão mais direcionados a fazer. Reconheça que você é humano nessa noite. Amém? Quem é que sente tristeza, levanta a mão. Glória a Deus. Aplauda Jesus. Amém? Somos humanos e precisamos de Deus. Amém, amados? Um sentimento humano que expressa desânimo ou frustração em relação a alguém ou algo. Amado, essa tristeza, ela é a expressão de algo que alguém nos fez. Amém? E aqui, amado, algo que desde o início Deus já quer se libertar nessa noite e quer pisar na cabeça de Satanás. Amém? Porque muitas vezes o homem não orgulho, ele não consegue dizer que o outro feriu. E ele quer passar a ser sempre melhor que o outro, sempre melhor do que aquele que o feriu, na verdade. E ele não demonstra a sua fraqueza, não demonstra a necessidade que ele tem de se converter, não demonstra a necessidade que ele tem de perdoar e ser perdoado. A tristeza é a expressão de um desgosto que alguém fez a você. Amém? Feche seus olhos e se lembre desde já das pessoas que te desgostaram, as pessoas que te feriram, as pessoas que magoaram você. Deixe o Espírito Santo já trazer à sua mente a recordação das pessoas que um dia entristeceram a sua vida. Permita que o Espírito Santo agora já venha trazendo toda essa dor, já venha colocando para fora toda essa dor, toda essa necessidade de perdão, a necessidade de perdoar alguém que um dia te feriu, que um dia te magoou. E olha, amado, o que a ciência ainda vai nos dizer é que a tristeza é o oposto da alegria. E se não estamos alegres, é porque estamos tristes. Amém? Amado, e isso é nítido na fisionomia das pessoas. Se não há expressão de alegria na nossa fisionomia, se não há expressão de alegria nas nossas atitudes, é porque nós estamos tristes. Ou é quente ou é frio, o mouro Deus vomita. Não dá para ser duas caras. Você não é triste ou alegre, ou você é triste ou você é alegre.
querer só o que você tem. De você ficar triste quando as coisas não acontecem do jeito que você deseja. Que você nessa noite receba a libertação das tristezas que foram causadas no seu interior, porque as coisas não estão sucedendo do jeito que você esperava. Mas, amado, Deus sabe o que é melhor para nós. E se não aconteceu do jeito que você esperava, era porque o que você esperava não era o melhor para você. Mas Deus tem o melhor para você. Amém? E olha o que a palavra ainda vai dizer. Mateus 26, 38. Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Essas palavras foram palavras de Jesus. Até Jesus passou por uma tristeza mortal. Jesus, o homem Deus, passou por uma tristeza mortal. Antes de ir para a cruz no Getsemane, Jesus foi ao monte orar e lá ele disse: Pai, se for da tua vontade, afasta de mim esse cálice, mas se não for, que seja feita a tua vontade. E a tristeza mortal de Jesus foi em saber que ele queria que Deus, Pai, afastasse aquele cálice dele. Na sua humanidade, Jesus queria que a cruz fosse afastada. Mas na sua divindade, Jesus obedeceu até a morte e amou até o extremo. Obedeceu até a morte e morte de cruz. Aplauda Jesus. Na sua humanidade, Jesus queria que a cruz fosse afastada. Mas na sua divindade, pelo poder do Espírito Santo, seja feita a tua vontade. E com nós não é diferente. Sentimos uma tristeza mortal, querendo que todas as dificuldades, todas as tribulações sejam afastadas de nós. Amém? Sim ou não? Sentimos uma tristeza mortal quando queremos que o cálice seja afastado de nós. Mas não conseguimos sentir alegria quando esse cálice não é afastado e é feita a vontade de Deus. O Ministério da Libertação vai dizer que Deus trata o homem melhor do que qualquer médico. E muitas vezes o tratamento de Deus é de sofrimento. Que você renuncie nessa noite à tristeza mortal que você traz no teu coração, porque às vezes o cálice não é afastado. Porque às vezes a dor, o sofrimento, a desilusão não é afastada. Mas é a vontade de Deus que se realiza, amém? É só um jeito de dizer: eu quero, Senhor, que a tua vontade se realize em minha vida.
E eu brigo com Deus, e eu mato o outro, porque a palavra de Deus diz que a inveja mata o outro. Você não precisa só ter uma arma para matar alguém. Você precisa ter inveja e uma língua afiada. E um pensamento impuro. Amém? Amém. E o Rafael está fazendo assim um olho grande. Amado, você pode matar alguém pela inveja, mas a primeira pessoa que morre é você. Porque você é que se entristece porque o outro tem e você não tem. O egoísmo pode, amado, gera tristeza. Você é tão centrado em você que você não consegue, amado. Você se entristece porque você é tão fechado em você mesmo que você não consegue se abrir ao relacionamento com outras pessoas. E você não consegue viver em comunidade. O plano divino de Deus. Você não consegue amar as outras pessoas. Você é tão egoísta que você não consegue perdoar as outras pessoas. E isso gera em você tristeza. Baixa sua autoestima. Você não acredita em você. E eu sofri muito com isso, amado. Passei mais de 30 anos da minha vida ouvindo palavras de maldição. Mas, amado, eu precisei aprender com Deus que eu não preciso ter baixa autoestima, mas o que eu precisava era ser o que eu era e gostar de mim do jeito que eu era. Você não precisa agradar a homens, você tem que agradar a Deus. E o que na verdade me causava baixa autoestima é porque eu não sendo o que eu era, eu desagradava o coração de Deus. E eu não me sentindo, eu não agradando o coração de Deus, amado, eu não me agradava. Porque o homem só é 100% feliz quando ele está com Deus. E isso gera tristeza. Porque você nunca está contente. Você nunca está feliz. Você se sente o pior dos piores. Você em todas as condições, eu sou servo de Deus, mas o outro sempre é melhor que você. Você nunca tem valor. E isso gera tristeza dentro de nós. Amém? Amado, é preciso nessa noite renunciar a tudo aquilo que o Espírito Santo nos faz recordar que é a origem da nossa tristeza. Para que você não seja eternamente uma pessoa frustrada e uma pessoa infeliz. Coloca a mão no teu coração e diz: meu Deus, eu não quero ser eternamente frustrada. Eu não quero, Jesus, ser eternamente infeliz. Eu preciso de Ti, meu Deus, nessa noite. Eu preciso da minha libertação. Eu preciso ser liberta, Jesus, de tudo aquilo que deu origem à minha tristeza nessa noite. Por isso, coloca as mãos sobre mim, Jesus. Coloca as mãos sobre mim, Senhor. Amado, quando Deus fala de tristeza, Deus nessa noite, Ele somente está nos fazendo recordar a tristeza para que Deus possa fazer em nós uma cura profunda nessa noite. Amém? E olha, porque a ciência continua dizendo: sintomas da tristeza, hipertensão, problemas de pele, queda e embranquecimento precoce dos cabelos, problemas do coração, arritmia, ataque cardíaco. Você sabia disso? Sim ou não? Amado, eu sou hipertensa. Amém? Tenho problemas de pressão alta. E quando eu li isso, na hora, eu falei: Deus, eu me arrependo. E eu sei que eu vou pensar. Porque ontem eu conversava com o Rafael sobre isso, e hoje Deus me libertou disso. Porque eu fui buscar o porquê disso. E eu descobri, amado, sabe desde quando eu fiquei hipertensa?
E sabe, desde quando eu tinha 18 anos, quando meu pai faleceu, aplauda Jesus. Por que meus cabelos ficaram brancos? Pela tristeza da vida de meu pai. É preciso identificar em nós a raiz da tristeza para que nós sejamos curados. E quem sabe hoje, se eu descobrir isso, os meus cabelos a partir do mês que vem não mais poderão, não mais precisarão serem pintados. Porque Jesus veio para nos libertar, amado. E essa tristeza dentro de mim foi tão grande a ponto de me deixar doente. E a doença dentro de mim gerou no exterior os reflexos da minha tristeza. E eu tenho certeza que tem pessoas comigo que vão. Porque eu sei que eu não estou sozinha nessa situação. É preciso permitir que Deus cure. Porque Jesus veio curar. Amado, tipos de tristeza, tristeza de fora para dentro, gerada por elementos que circundam o indivíduo. A tristeza, amado, ela é causada de fora para dentro, por causa das situações externas que estão ao nosso redor. E qual é a situação externa que faz a gente ficar triste? O alcoolismo, o vício das drogas, o adultério, a prostituição, as falsas crenças, a busca do espiritismo, hoje que você conheceu Jesus, a macumbaria, a feitiçaria. Quais são as forças externas que geram no teu coração a tristeza? Quais são as forças externas que são capazes, as influências demoníacas externas, capazes de fazer você ficar triste? Uma influência externa que me deixava muito triste, sabe o que era? O alcoolismo de meu pai. E quantas pessoas aqui não sofrem com álcool dentro da sua casa? Quantas separações? Outra influência externa, separação dos pais. Quem aqui já passou por esse levanta a mão? Por causa do álcool. E isso gera tristeza ou não? Eu me lembro até hoje do dia que minha mãe mandou meu pai embora de casa. Gente, essa pregação não está tão fácil para mim não, viu? Mas eu estou falando em nome de Jesus, porque eu sei que Deus está libertando a família da mesma condição. O meu pai, eu me lembro como se fosse hoje. A morte, quando minha mãe mandou meu pai embora, fechou as malas dele, disse: você vai embora. Porque hoje eu posso, a minha filha vai entender. Quando ela disse: minha filha vai entender, eu pensei comigo: quem disse? E aquele homem foi embora. E foi uma tristeza mortal que eu passei nesse dia. Porque ele podia, aos olhos humanos, ser bêbado, amém? Mas diante de Deus ele era meu pai. E isso eu jamais iria esquecer. Os homens viam um bêbado, mas os meus viam um pai. E talvez você precise ser liberto disso nessa noite também. Porque hoje os teus olhos podem ver um drogado, uma prostituta, um alcoólatra. Mas se lembre de quem é essa pessoa diante de Deus para você. Seu pai, seu filho, seu irmão, sua mãe. Quem realmente é essa pessoa para você? E amado, muitas pessoas aqui engolindo para não chorar, mas não chore. Deixa o Espírito Santo fazer você chorar mesmo. É para você chorar.
E eu não conseguia ter um relacionamento sem trair o meu parceiro. Eu tinha que trair. Mas depois de um tempo, amado, que eu só traía, só